Olá, pessoal. Vamos começar nosso segundo encontro de gestão de contratos e convênios. Já é a nossa segunda aula desse módulo. Então, vamos continuar nessa primeira parte, nessa aula que nós tivemos agora pela manhã. Nós conversamos um pouco sobre prestação de serviço, sobre Estado e como um serviço público ele pode ser prestado. E nós acabamos o slide, nós acabamos a aula nesse slide. Então, vamos prosseguir. Então, a gente já sabe o que é o primeiro setor, que é o Estado. Opa. Sabemos que o segundo setor é o mercado e sabemos que as entidades do terceiro setor são aquelas entidades paraestatais que estão do lado do Estado e prestam serviço de natureza pública, de interesse público, sem o menor objetivo de lucrar com esses interesses. É mais ou menos assim. Uns tempos atrás, a gente ajudava um grupo de amigos, a gente ajudava uma creche que ficava lá na Samambaia. O nome da creche era Formiguinhas. A diretora dessa creche, ela era uma pessoa que tinha um coração gigantesco. Ela não tinha o objetivo de lucrar, de melhorar a vida, nada, zero. Tanto é que a creche ficava na casa dela. Então, ela só identificou essa necessidade na comunidade que ela vivia e ela começou a prestar esse serviço importante de creche. Então, ela cobrava um valor bem irrisório mesmo e praticamente ela subsistia, A creche era mantida por doações, ela não tinha apoio governamental. Então, é porque era algo muito informal. Então, o objetivo dessa diretora dessa creche era apenas prestar o serviço. Ela não queria ser remunerada por isso, ela não queria cobrar por isso. Ela cobrava mensalidade com o objetivo de manter a creche, da manutenção da creche. Então, o objetivo dela não era ganhar dinheiro, era prestar esse serviço para a comunidade. Aí era mais ou menos se o Estado pensasse assim, suponhamos que o GDF olha isso e pensa, olha só, essa prestação de serviço me interessa, porque o GDF ele também é obrigado a oferecer serviço de creche para a sua população. Aí ele pensa assim, olha, o que eu posso fazer? Eu posso construir uma estrutura, contratar professores, contratar profissionais, ter todo aquele gasto mensal, ou eu posso firmar um convênio com essa creche Formiguinhas, lá na Samambaia, que já está atendendo a população, e fazer o seguinte, olha, sentar com, não dessa forma, que está sendo muito informal, mas é mais ou menos assim, eu chego com a diretora da creche e falo, quanto que custa um aluno aqui para vocês? Aí eu falo, custa R$200 por mês. Aí o GDF vai falar o seguinte, o Ibanez vai falar assim, então, olha só, a partir de agora, eu vou entregar na sua mão, todo mês eu vou fazer um repasse, o GDF vai fazer um repasse de R$20 mil para você ampliar as suas atividades dessa creche. Então, pensa comigo, olha só, nesse exemplo específico, qual que é o interesse do GDF? O interesse do GDF é o serviço está sendo prestado, correto? Aí, no momento em que o GDF, que o Ibanez, começa a conversar com a diretora da creche, ele vai e pergunta, dona fulana, qual que é o seu objetivo com essa creche? A única coisa que ela vai falar é o seguinte, o meu objetivo é prestar esse serviço para a comunidade, eu não quero enriquecer com isso, eu não quero ficar rico, eu não quero ganhar dinheiro com isso. O meu objetivo é prestar o serviço para a comunidade. Então, olha que interessante. Nessa espécie, eu tenho a figura de um convênio. Quando eu tenho a figura de um convênio, eu posso afirmar categoricamente que o Estado tem um objetivo e essa entidade do paraestatal, essa entidade do terceiro setor, ela tem o mesmo objetivo. Então, o Estado e a entidade privada, os dois possuem o mesmo objetivo. Os objetivos, eles não são conflitantes. O objetivo do GDF é prestar o serviço, o objetivo da creche é prestar o serviço. Então, o GDF olha assim, eu estou juntando a fome com a vontade de comer. Eu vou pegar esse dinheiro, eu repasso para essa creche e essa creche vai prestar o serviço. É diferente de eu chegar na porta lá da empresa de ônibus, a Marechal, e conversar com os empresários e perguntar assim, o que você quer? O que ele vai falar? Olha, eu quero dinheiro. Eu quero explorar economicamente o serviço de transporte urbano do DF, do Distrito Federal.
Tem problema nisso? Nenhum. Mas olha só a essência dos objetivos. No transporte público, o GDF, o ibanês, quer que o serviço seja prestado, enquanto que o empresário, a empresa que vai prestar esse serviço, ela quer que o serviço seja prestado? Não, o objetivo dela é lucrar, é ganhar dinheiro. Então, quando eu tenho um contrato, eu posso afirmar que os objetivos eles são conflitantes, eles são contrários. O GDF quer o serviço prestado e a empresa de ônibus quer o recurso, quer o dinheiro. É a mesma coisa quando vocês são contratados, por exemplo, por uma empresa. A empresa ela quer a sua mão de obra e você quer ser remunerado por essa mão de obra. Os interesses são diversos. Então, quando eu tenho um contrato, uma empresa privada sendo contratada por uma entidade pública, por uma administração pública, o objetivo é conflitante. A empresa quer o dinheiro, e é claro que ela vai prestar esse serviço para a obtenção desse dinheiro, e o GDF e a administração pública quer a prestação do serviço. Então, quando eu tenho um contrato, eu tenho objetivos conflitantes. Agora, nesse exemplo que eu dei para vocês da creche, os objetivos, eles são parecidos. Os objetivos, eles convergem para o mesmo sentido. O objetivo da creche, tanto é que ela faz isso sem ajuda governamental. O objetivo da creche é prestar o serviço de creche. E o objetivo do GDF é fazer com que esse serviço seja prestado. Os dois objetivos são iguais. Então, por isso que o GDF ele pode, através de um convênio, repassar recurso, repassar pessoal, repassar know-how para exercer, né, para que esse serviço seja prestado. Tudo bem? Então, eu tenho duas modalidades, contratos e convênios. Os contratos... Pode falar, pode perguntar. Oi, boa tarde, pessoal. Igor, eu tenho uma pergunta. No exemplo que você está dando desta creche, Sim. Ela tem um contrato, passa a receber o recurso tranquilo. Se esta creche, ela recebe doações, independente de quem seja, de como seja, ela pode continuar a receber essas doações? Ou Pode. ela tem que parar de receber essas doações? É um impeditivo? Ou não tem nada a ver? Não, ela pode sim continuar recebendo doações privadas, não tem problema nenhum. Só tem um detalhe. Lá na Constituição Federal, a gente vai ver isso mais para frente, tá escrito o seguinte, qualquer pessoa, seja privado, seja pessoa jurídica ou pessoa física, que tiver posse de recurso público, ela deve prestar contas. Então, essa é a única diferença, tá certo? Então, essa creche, ela pode continuar recebendo doações privadas e pode receber um repasse do governo de forma concomitante, pode receber os dois juntos. A diferença é que verba privada, ela não precisa prestar contas. Verba pública, ela precisa prestar contas junto ao Tribunal de Contas do DF. Respondi sua pergunta? Respondeu, muito obrigada. Imagina, dispõe. Qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar, tá bom? O chat está aqui aberto na minha frente também. Se alguém não quiser abrir o microfone, pode digitar a sua pergunta que eu te respondo, tá certo? Então, a gente já começa a entrar no que é o convênio. O convênio, eu queria que vocês entendessem o convênio mais ou menos dessa forma. É como se fosse a seguinte maneira, olha só. Eu e a minha esposa, nós trabalhamos. Agora, por conta dessa situação, eu estou trabalhando em casa, estou fazendo home office. Mas antigamente, eu saía todos os dias da minha casa às 6h30 da manhã e voltava depois da faculdade, que eu dava aula quase todos os dias. Então, por volta de 10h20, no máximo, eu já estava em casa, que eu moro pertinho da IDS. Então, imagine a seguinte situação. É como se eu pensasse assim, olha, eu e minha esposa, nós temos um interesse gigantesco em criar muito bem as nossas filhas, certo? Mas nós não temos à disposição algo muito importante, que é o tempo. Então, eu quero criar muito bem as minhas filhas, mas eu não tenho tempo para fazer isso, porque nós precisamos trabalhar. Então, o que eu faço? Eu vou contratar ou vou chamar algum parceiro que tenha o mesmo objetivo.
Porque é mais ou menos assim, pensa comigo. Eu tenho duas opções. Eu vou colocar aqui Igor e Kelly, que é o nome da minha esposa. Nós temos o objetivo de criar as minhas filhas, ok? Então, eu tenho a primeira opção. Eu posso contratar uma babá. A babá, ela pode prestar um excelente serviço. Mas o objetivo da babá é o quê? É o salário que ela vai receber. E não tem problema nenhum disso. Não tem problema nenhum nisso. O objetivo da babá é receber o salário pelo serviço que ela está prestando. Então eu posso pagar uma babá para ela vir para minha casa todos os dias e cuidar das minhas filhas enquanto eu e minha esposa estamos trabalhando. Ou eu posso chegar para minha mãe, por exemplo, ou para minha sogra, e falar assim, minha mãe, o nome dela é Gleide, o nome da minha sogra é Maria. Falar assim, Dona Maria e mãe, eu sei que o seu objetivo se parece com o meu. Você também quer cuidar, né, quer criar as suas netas, as minhas filhas. Então, o que vocês acham de eu fazer o seguinte? O que você acha das minhas filhas ficarem na sua casa e eu vou pagar por tudo? Vou pagar a alimentação, eu vou pagar alguém para cuidar da sua casa, vou pagar por tudo. Então, dos dois jeitos, deixa eu voltar aqui. Nesse jeito número 1, nessa primeira opção, eu estou fazendo com que o serviço seja prestado, correto? Que serviço é esse prestado? É a criação das minhas filhas, alguém cuidar das minhas filhas. E no serviço 2, eu também estou pagando para alguém cuidar das minhas filhas. A diferença nesses dois é que aqui eu estou fazendo um contrato e o objetivo da babá é receber o salário pelo qual ela está prestando o serviço. E aqui embaixo, quando eu converso isso com as avós, eu não estou pagando as avós para ficar com as minhas filhas. Eu só estou custeando a estadia delas na casa das avós. É diferente. Então, o convênio, ele funciona mais ou menos dessa forma. É como se a administração pública ou a União, os estados e o DF, né, eles imaginassem assim, olha, eu não tenho perna, eu não tenho braço para fazer tudo aquilo que eu desejo. Então, o que eu faço? Eu vou encontrar alguém que tem essa disposição de efetuar esse serviço e eu vou bancar. Então, o convênio, ele funciona exatamente dessa forma. Quer ver um outro exemplo de convênio que é muito, muito comum? É o seguinte. O Ministério da Saúde, lembrando, né, quais são os entes da federação? Eu tenho a União, os estados e o DF, que é um ser híbrido, né? União, estados e os municípios, tá certo? O Ministério da Saúde é um órgão, não é nenhum órgão, né? Mas ele é, vamos supor, né? Ele é um órgão vinculado à União. Então, ele é um órgão da União. O objetivo do Ministério da Saúde é promover a saúde em todos os municípios do Brasil. Então, ele tem verba, ele tem dinheiro para isso. Só que ele não consegue, ele não tem perna, ele não tem braço para fazer com que esse recurso seja gasto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com a prefeitura de Alexânia, por exemplo, de Abadiânia, qualquer prefeitura aqui pertinho, e vai ligar para o prefeito e vai falar assim, seu prefeito, é objetivo do Ministério da Saúde cuidar da saúde da população. E eu também sei que é objetivo da prefeitura, da Secretaria de Saúde da sua prefeitura, cuidar da população de Alexânia, por exemplo. Então, o que você acha de a gente fazer o seguinte? Eu vou mandar um dinheiro para vocês comprarem uma ambulância. Quem está comprando a ambulância, pessoal? O Ministério da Saúde firmou um convênio com a prefeitura de Alexânia para que a ambulância seja adquirida. Então, os dois têm o mesmo objetivo. A prefeitura de Alexânia tem o objetivo de cuidar da saúde da população. Logo ele quer comprar uma ambulância. O Ministério da Saúde tem o mesmo objetivo. Então, eles vão aliar esforços para que isso seja feito. Qual que é o esforço do Ministério da Saúde? Recurso. O Ministério da Saúde entra com recurso e a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Alexânia vai entrar com o quê? Com a mão de obra,
com a gestão do recurso. Ela vai receber o recurso, ela vai fazer a licitação, ela vai fazer o empenho, ela vai comprar, ela vai pagar, ela vai liquidar. É ela que vai fazer tudo. Então, a única coisa que ela pegou foi o dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho boa vontade. O Ministério da Saúde tem o dinheiro, mas não tem como gastar esse dinheiro aqui em Alexandria. Então, o convênio ele funciona dessa maneira. A gente pode trazer para o que está acontecendo no Instituto Hospital de Base, né, no IGSDF aqui também. O hospital de base, o GDF, pensou da seguinte maneira, falou, olha, eu não consigo gerir o maior hospital de Brasília. O que eu vou fazer? Eu vou contratar uma empresa, nesse caso específico foi um pouquinho diferente, que o próprio GDF criou uma empresa privada para fazer isso. Então, ele criou uma empresa e entregou esse recurso na mão dessa empresa para que essa empresa tomasse conta de tudo. Então, o GDF vem e fala, olha, fulano e GDF, vocês têm o know-how, vocês têm expertise, vocês têm experiência, tem um conselho administrativo, tem conselho financeiro, então o que eu vou fazer? Eu vou entregar o dinheiro na sua mão e você gasta o resto, ok? Aí o GDF fala, tudo bem, então você tem o dinheiro, eu tenho a expertise, eu tenho o know-how. A gente alia os dois esforços e dá tudo certo. Então, o convênio, ele serve exatamente para isso, para descentralizar recursos, para que os dois entes federativos, né, o Estado, a União e os municípios, um dos dois, né, ou até a iniciativa privada, eles possam convergir para o mesmo objetivo. Ficou claro, pessoal? Ficou, professor. Obrigado pelo feedback. Então, olha só, definição de convênio. Forma de ajuste entre o poder público e entidades públicas. Então, de um lado, eu tenho poder público. Do outro lado, eu tenho também o poder público ou instituições privadas. Então, eu tenho o convênio, ele pode ser realizado entre instituição pública e instituição pública, ou ele pode ser implementado em poder público, instituição pública e empresa privada. Não tem problema nenhum disso. E a gente vai ver todas as nuances disso, tá certo? Então, convênio é a forma de ajuste entre o poder público e entidades públicas ou privadas para a realização, olha que interessante, de objetos em comum, mediante mútua colaboração. As duas partes vão fazer alguma coisa. Geralmente, uma parte entra com dinheiro e a outra parte entra com a mão de obra, entra para executar essa política pública, o objeto, né, pela qual o convênio existe. Tá certo? Quer ver? Eu vou dar outro exemplo. O que acontece com muita frequência? Eu falei para vocês, eu trabalho na CAPES. CAPES é uma autarquia do Ministério da Educação e ela fomenta, ela banca a pós-graduação brasileira. Então, o que acontece? É como se acontecesse da seguinte maneira. A UNB tem os cursos de mestrado e doutorado aqui dela. Então, suponhamos que o programa de pós-graduação de Química da UNB. Então, tem os professores da UNB, tem as salas da UNB, tem toda a estrutura da UNB. Só que a UNB não tem recurso para comprar reagente, não tem recurso para comprar livro, não tem recurso para trazer professor de fora para dar uma palestra, não tem recurso para fazer uma pesquisa de campo. Então, eles têm toda essa estrutura, mas não tem dinheiro. Aí entra a CAPES. A CAPES é um órgão do Ministério da Educação, é uma autarquia do Ministério da Educação. Ela vai fomentar, ela vai bancar. Então, o que a CAPES faz? Eu trabalho diretamente com isso. A CAPES vai fazer o seguinte, vai firmar um convênio com a UNB para gastar no programa de pós-graduação de Química. A UNB não tem o recurso para colocar no programa de pós-graduação de Química, para fazer esses investimentos, mas a CAPES tem. Então, o que a CAPES faz? Vai descentralizar, vai entregar dinheiro na mão do pró-reitor, e o pró-reitor de pesquisa lá do programa de pós-graduação de Química vai gastar esse dinheiro. Esse dinheiro é de quem? É da CAPES. Mas, por conta de um convênio, esse recurso foi repassado para a UNB, que também é uma instituição pública, para que os objetivos fossem alcançados. Então, qual que é o objetivo da CAPES, pessoal? Qual que é o objetivo do Ministério da Educação nesse exemplo específico?
investir no programa de pós-graduação em Química. Então, o objetivo é esse, só que a CAPES é um órgão pequeno, não tem como mandar um servidor lá para fazer uma licitação para fazer isso. Então, o que é mais simples? Eu vou só te entregar o dinheiro. Eu te entrego o dinheiro, você gasta e você vai prestar contas desse dinheiro. Como que esse recurso foi utilizado? Aí a instituição recebe, sei lá, 500 mil reais. Aí a UNB vai lá, recebe 500 mil reais. A UNB, uma instituição pública, ela vai pegar, vai gastar o dinheiro, ela vai mandar um relatório para a gente, um relatório que vai conter como que esse dinheiro foi gasto, as pesquisas de preço que eles fizeram, né, para comprar determinado equipamento, vai mandar as notas fiscais, vai mandar toda a documentação comprovando que aquele dinheiro foi gasto para a obtenção daquele objeto que foi firmado. Tudo bem? Então, um convênio pode ser firmado entre entidade pública e entidade privada. E também tem uma seguinte situação, isso a gente vai ser até objeto do nosso estudo daqui a pouco. O GDF pode repassar dinheiro para uma creche privada, por exemplo. Tem um projeto no governo do estado de São Paulo muito forte nesse sentido. Ao invés de construir novas creches, está se utilizando justamente essa modalidade, né, de repassar recursos para as creches já existentes, para que essas creches atendam a população. Então, eu não preciso levantar um prédio, eu não preciso contratar professores, contratar pessoal para que o serviço seja prestado. Eu faço o quê? Eu entrego o recurso para uma entidade privada, essa entidade privada não pode ter fins lucrativos, tá certo? E essa entidade privada vai exercer, vai prestar o serviço para a população, tá bom? Então, vamos lá. Continuando. Então, uma espécie de convênio, que é essa que está aí para vocês na tela de vocês, é a União. A União pode firmar um convênio com o DF, com os municípios, com os estados ou com entidades do terceiro setor. Então, o Ministério da Justiça, o Ministério da Educação, o Ministério da Economia, o Ministério da Saúde, o Ministério de Ciência e Tecnologia, eles podem fazer um convênio, por exemplo, com o governo do DF, pode fazer um convênio com um município, a Secretaria de Educação de Goiânia, por exemplo, que é um município, eles podem fazer um convênio com a Secretaria de Educação de Minas Gerais, do Estado de Minas Gerais, tudo para que o objetivo seja o mesmo. Sempre o objetivo é o mesmo. Eu só estou descentralizando a prestação do serviço. O serviço está sendo prestado, eu não quero enricar ninguém, eu não quero encher, via de regra, tá, gente? Isso é o que eu estou falando que acontece na lei, tá bom? Na lei. Eu não quero enricar ninguém, esse objeto, ele não vai trazer lucro para ninguém, o que eu quero é que o serviço seja prestado. Apenas isso, o serviço seja prestado. Ou a União pode firmar com a empresa do terceiro setor. Por exemplo, a Fundação Ayrton Senna, ela recebe recurso público para manutenção das suas atividades, e não tem problema nenhum nisso. Várias fundações privadas, elas recebem recursos para que o serviço seja prestado, principalmente de cultura, esporte, lazer. Tudo isso é forma do Estado investir na sociedade civil, tá certo? E não tem problema nenhum disso. E todas as vezes que alguém pega dinheiro público, essa pessoa tem que prestar contas. Eu não sei se vocês se lembram, mas uns tempos atrás, a gente tinha muito, não escândalo, né? Mas a gente tinha algumas divulgações de artistas que pegaram dinheiro da Lei Rouanet. Aí esses artistas, obrigatoriamente, esses caras pegou dinheiro da Lei Rouanet. O que é a Lei Rouanet? Deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Suponhamos que eu sou um artista e eu quero fazer um show, por exemplo. Aí o que eu faço? Eu vou no Ministério da Cultura, hoje não tem mais Ministério da Cultura, mas eu poderia ir lá no Ministério da Cultura, eu apresento o meu projeto. Aí o meu projeto vai ser deliberado e ele vai aprovar. Fala, olha, você tem direito de captar... Opa, a caneta desligou, vamos lá. Você tem direito de captar até 50 mil reais no privado. Aí o que eu faço? Eu vou aqui no mercado aqui da esquina e falo, olha, se você me der R$1.000, você vai poder abater R$1.000 de imposto de renda, tá certo? Então, olha só que interessante, quem está me dando dinheiro não é o governo, é o mercadinho da esquina. Mas esse mercadinho da esquina, ele vai pegar esse dinheiro integral que ele me passou e vai abater no imposto de renda. Então, vocês estão vendo que, no final das contas, quem é que está bancando? O Estado.
mas eu estou fazendo isso por intermédio da iniciativa privada. Eu, artista que estou fazendo esse show com a Lei Rouanet, eu estou pegando dinheiro público. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prestar contas disso. Falar, olha, peguei 50 mil reais, eu gastei com iluminação, com segurança, com transporte de pessoas carentes, eu gastei o dinheiro integralmente na constituição do meu evento, tá certo? Então, quando a gente fala de dinheiro público, talvez isso não aconteça com o zelo que deveria acontecer, mas a prestação de contas, o Tribunal de Contas do DF, o Tribunal de Contas da União, fica em cima dos recursos, o Ministério Público fica em cima dos recursos para saber se o dinheiro realmente foi gasto como devia, ok? Tudo bem, gente? Tá ficando muito rápido? Então, vamos lá. Vou presumir que tá tudo tranquilo, tá bom? Então, olha só. Alguém vai falar? Obrigado, Não, Diana. tranquilo, pode seguir. Tá, obrigado. Então, olha só. O dinheiro, ele vai ser vinculado à utilização prevista no convênio. Então, se o Ministério da Saúde firma um convênio com a Prefeitura de Alexânia para comprar uma ambulância, a Prefeitura de Alexânia vai ter que comprar essa ambulância. Se a grana chegou e o prefeito olha assim, vixe, era muito melhor eu construir uma praça com esse dinheiro. Se ele fizer isso, ele vai cometer um crime de responsabilidade fiscal, porque ele só pode gastar aquele recurso para contratar ou para comprar o objeto do convênio que foi firmado, para os fins previstos no convênio. Dinheiro público e objeto com finalidade pública. Então, quando o dinheiro é público, ele deve ser gasto um objeto com finalidade pública. E olha que interessante, nenhum convênio, vou falar de novo, nenhum convênio pode ser firmado com empresas que tenham finalidade lucrativa. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o objetivo de um convênio é atender à finalidade pública e não atender a objetivos, a interesses particulares. Certo? Então, convênio. A gente já viu a diferença de convênio e contrato. Vou repetir mais uma vez. Contrato, os objetivos, eles são distintos. Quando eu tenho um contrato, uma pessoa quer o serviço e outra pessoa quer o dinheiro. No convênio, uma pessoa quer o serviço e a outra pessoa também quer o serviço. Tá certo? É um acordo de vontades. Então, o convênio também é um acordo de vontades, né? O estabelecimento da vontade das duas partes, do Ministério da Saúde com a Prefeitura de Alexânia. Então, é a forma de ajuste entre o poder público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetos de interesse comum. Mais uma vez, o conceito para ficar bem estabelecido na nossa cabeça. Então, olha só, gente, o que pode ser objeto do convênio? Então, vamos lá, olha só. Primeiro, os interesses, eles são recíprocos. Eles convergem para o mesmo objetivo, o mesmo objeto. Então, todos os participantes, eles querem a mesma coisa. Os entes conveniados têm objetivos institucionais comuns e se reúnem por meio de um convênio. Falei isso diversas vezes para vocês, né? Então, os partícipes objetivam a obtenção de um resultado comum. Mútua colaboração. Então, o que a administração pública ela pode entregar na mão de um privado, por exemplo, na mão de uma outra entidade pública, através de um convênio? Pode ser verba, pode ser equipamento. Por exemplo, nesse exemplo específico, o Ministério da Justiça, não, o Ministério da Saúde, por exemplo, ele mesmo comprou várias ambulâncias. Ele pode fazer um convênio com as secretarias de saúde dos municípios e emprestar apenas as ambulâncias para os municípios, tá certo? Então, num convênio, eu posso ter a entrega de recurso, entrega de equipamentos, né, o uso de equipamentos, recursos humanos. Então, o que pode acontecer? E isso até acontece com muita frequência, tá, gente? É um convênio estabelecido, por exemplo, do Instituto Hospital de Base com o GDF. O GDF, ele pode, através do convênio, ceder funcionários públicos, servidores públicos, do seu quadro de efetivo para trabalhar dentro do hospital de base. Não tem problema nenhum,
Por quê? Porque em um convênio público está previsto a cessão de recursos humanos e também de recursos materiais, tá bom? Pode também ceder imóveis e pode ceder o know-how, a experiência, né? O que fazer, o como fazer. Isso também acontece com muita frequência. Tanto é que no Conselho Administrativo do GDF foi composto por indicações do próprio GDF, tá certo? Então, de um lado, eu tenho o concedente e do outro lado eu tenho o convenente. Mas olha que interessante. O legislador ele também tomou a precaução para não virar um karaokê da Xuxa. É uma expressão bem antiga, né? Eu ouvi isso dos meus avós, dos meus pais. Mas, assim, ele tomou a precaução, ele tomou o zelo de, assim, que o convênio não fosse uma modalidade para infringir os interesses da administração pública. Então, é mais ou menos assim, o GDF ele não pode firmar convênio com empresas privadas que tenham algum agente político. Então, por exemplo, a Bia Kicis, que é deputada federal, ela tem uma ONG, por exemplo. Essa ONG não pode receber recursos do GDF, não pode receber recursos da União, não pode fazer convênio com a administração pública. Por quê? Porque a diretora é um agente político. Não pode ter parentes de segundo grau. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho de direito civil agora. É mais ou menos assim, ó. A minha filha é parente de primeiro grau. O marido da minha filha é meu parente de... Aliás, esse também esse é parente de primeiro grau. Deixa eu apagar aqui que não ficou muito legal. É mais ou menos assim, olha só. Aqui estou eu e minha esposa. Então, a ligação que a minha esposa tem com os pais dela é de primeiro grau. Agora, aqui embaixo, tem o meu cunhado. O nome do meu cunhado é Bruno. Então, a ligação que eu tenho com o Bruno é de segundo grau. Então, significa dizer que o cunhado da Bia Kicis, por exemplo, se ele tiver uma ONG, se ele for diretor de uma ONG, a administração pública não pode firmar um convênio com essa pessoa. Qual que é o objetivo disso, Igor? Tentar dificultar a vida de falcatruas, né? A existência de falcatruas. Vamos continuando. Também não pode firmar com entidades sem comprovação de atuação. Geralmente é exigido 1 ano. É mais ou menos assim. Imagine que eu estou antenado nas notícias e estou vendo que o Estado de São Paulo ele está firmando vários convênios com creches. Aí o que eu faço? Eu sou gaiato, eu sou espertão, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma entidade do terceiro setor, uma organização da sociedade civil, né, uma antiga ONG. Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero pegar uma boquinha nesse recurso. Já que o Estado de São Paulo está firmando convênio com creches, eu vou criar uma creche, agora acabei de criar, só com o objetivo de conseguir uma boquinha ali no Estado de São Paulo, só para conseguir uma boquinha nesse convênio. A Fabiana está perguntando. No GDF tem vários deputados distritais que têm ligações com empresas de segurança e limpeza patrimonial, espertões que se julgam acima da lei. Eliana Pedrosa é uma delas. Realmente, isso acontece com muita frequência. Só que o que acontece? É mais ou menos assim, essas empresas estão em nome de laranjas, né? Então não tem como fazer ligação direta com a pessoa. É mais ou menos assim, eu pego lá toda a documentação da Fabiane, por exemplo, Fabiane Arboleia. Desculpa se eu te pronunciei seu nome errado, tá? Mas eu pego a sua documentação inteira e eu faço uma empresa no seu nome. Você nem sabe que a empresa está no seu nome. Mas quem está movimentando inteiramente ela sou eu. Tem alguma forma jurídica de linkar essa empresa comigo? Muito complicado, né? Muito complexo. A não ser que tenha uma denúncia, o Ministério Público faça algum tipo de investigação e consiga estabelecer esse vínculo. Se não for desse jeito, infelizmente não tem como a gente detectar esse tipo de falcatruas. A gente sabe que realmente isso acontece com muita frequência e com a frequência até exacerbada, né? É por isso que muito se bate em cima de políticas públicas na atuação, na fiscalização da sociedade civil.
Uns tempos atrás eu escrevi um artigo sobre isso, sobre o desinteresse da população. Um exemplo que eu sempre gosto de dar. Esse exemplo que a Fabiana deu foi muito interessante. Um exemplo que eu sempre gosto de dar. Eu não sei quantos de vocês, nós somos 27 pessoas na turma hoje, eu não sei quantos de vocês moram em condomínio. Pouquíssimas pessoas, elas vão até as reuniões de condomínio, elas pegam os livros contábeis para quê? Para ficar monitorando onde o seu dinheiro está sendo aplicado. Se a gente não faz isso nem na reunião do condomínio, a gente não vai atrás de onde está sendo aplicado os recursos da escola que tem aqui do lado da minha casa, da creche, desse restaurante comunitário. Então, isso faz com que o trabalho investigativo fique muito dificultado. Então, eu dou um exemplo mesmo no meu próprio trabalho. Lá na CAPES, a maior parte gigantesca, sabe, das irregularidades que a gente encontra é só mediante denúncia. É só mediante denúncia. Porque as pessoas, elas fazem uma falcatrua, digamos assim, muito bem feita. Então, se não tiver uma denúncia, são milhares e milhares e milhares de reais todos os anos investidos em convênios. Então, se não tiver uma denúncia, se não tiver uma fiscalização, sabe, da sociedade civil, fica muito complicado a administração pública identificar esses delitos. A Fabiana está falando aqui para a gente. Existe uma entidade que se chama Adote um Distrital, Sociedade Civil fiscalizando a administração pública. Recentemente, o caso do plano de saúde vitalício para os distritais teve que ser abortado por conta disso. Denúncia e fiscalização. Exatamente, é isso que deve acontecer. Eu não sei se vocês se lembram de uma história. Uns anos atrás, isso deve ter uns 4, 5 anos atrás, depois eles acabaram fazendo, né? Mas o Detran aqui do DF ia comprar 36 Harley Davidson para o quadro de funcionários. Eles iam gastar quase 600 mil reais só com moto. Aí o que aconteceu? A sociedade civil descobriu, divulgou nos jornais e a transação foi abortada. Enquanto não há denúncia, ele se enriquece através dos outros. É verdade, isso é verdade. O Rogério está falando aqui, né? Enquanto não há denúncia, eles se enriquecem através dos roubos. Pois é, a Fabiana está falando que se lembra do caso das motos. Pois é, isso só não aconteceu por conta da sociedade civil. Então, pessoal, a gente tem que se manifestar, sabe? A gente tem que ir atrás. É claro que fazendo até a meia-culpa, né? Isso se chama até o custo do controle. O custo do controle é muito caro. Assim como eu falei para vocês na minha rotina de trabalho, eu acordo muito cedo, vou trabalhar, depois dou aula. Eu não tenho muito tempo para ficar fazendo esse tipo de coisa. Então, muita gente se apoia nisso também, né? Eu não tenho tempo. Mas acontece que os nossos recursos, eles são empregados de forma muito displicente. E isso, muitas vezes, por nossa culpa, né? A gente não está fazendo isso, mas a gente está sendo conivente com essa situação, tá bom? E sem comprovação de atuação e instituições que tenham cometido algum tipo de irregularidade. Então, todas essas situações não pode firmar convênio com a administração pública, tá bom? Um exemplo bem característico, que a gente já até viu, né? Pessoas que são a favor e pessoas que são contra, foi a contratação do IGESDF para fazer, né, a gestão do hospital de base, do Hospital de Santa Maria e de algumas UPAs aqui de Brasília. Está aqui no próximo slide. Depois eu volto nesse. Então, o IGESDF é um serviço social autônomo do terceiro setor, o Hospital de Base, o Hospital Regional de Santa Maria e 6 unidades de pronto atendimento. Então, mais ou menos, funcionou da seguinte maneira, gente. Estimava-se que em 2019 o GDF gastaria 860 milhões para manutenção do Hospital de Base, do Hospital Regional de Santa Maria e das UPAs. Então, o que eles fizeram? Eles criaram uma instituição, uma instituição do terceiro setor, né, uma instituição privada, um serviço social autônomo, e faz repasses mensais. Então, assim, olha, eu vou entregar, sei lá, 80 milhões por mês para vocês. Se virem aí, eu só quero que o serviço seja prestado. Eu quero que vocês façam com que o serviço seja prestado. Como vocês vão fazer? O TCU está de olho em vocês, o Tribunal de Contas do DF está de olho em vocês,
o Ministério Público está de olho em vocês, o sindicato das pessoas, né, do serviço de saúde está de olho em vocês, eu só quero que vocês prestem o serviço e o GDF está bancando. Está bancando, está bancando. Pessoal, principalmente... Eita, ferro. Foi lá pro começo. Daqui a pouco eu volto nesse também. Olha só, qual que é a principal vantagem? Principal vantagem. Essas são as duas principais vantagens que o Instituto Hospital de Base, o IGSDF, eles possuem, né? O porquê que o GDF fez isso? É basicamente por conta dessas duas coisas. O IGSDF não precisa licitar e o IGSDF não precisa contratar mediante concurso público. Então, entidades do terceiro setor não precisam fazer licitação. Então, o IGSDF precisa comprar remédio para o hospital de base. Precisa fazer licitação? Não, não precisa fazer licitação. O IGSDF precisa comprar técnicos de contratar técnicos de enfermagem, precisa contratar enfermeiros para o hospital de base. Precisa fazer concurso público? Não, não precisa de concurso público. Agora você está pensando assim, falou, como assim não precisa? Eu fiz prova para o Instituto Hospital de Base. Realmente, você fez prova, mas você não tem estabilidade. Os funcionários lá não têm estabilidade, eles não gozam de alguns direitos que os servidores públicos têm. Por que você fez prova? Por conta disso aqui. Ó. Entidades do terceiro setor estão recebendo recurso público. O IGSDF recebe recurso público. Então, por conta disso, eles devem respeitar os princípios da administração pública. Eu já vou ler o seu comentário, tá, Rogério? Um minutinho só. Então, o IGSDF, na hora de contratar alguém, suponhamos que eu seja da diretoria do Instituto Hospital de Base, do IGSDF. Eu estou com o Instituto Hospital de Base na minha cabeça, do IGSDF. Aí, o Rogério é meu brother, é amigão meu, eu vou contratar ele só porque ele é meu amigo. Isso pode acontecer? Não, isso jamais deveria acontecer. É por conta disso. Mas assim, por exemplo, vou dar um outro exemplo. Se eu fosse diretor do Anchieta, o Rogério é meu brother, eu posso contratar o Rogério? Posso, amigão. O Anchieta é privado, você faz o que você quiser. Se o dono do Anchieta descobrir e que eu fiz isso só porque ele é meu brother, pode dar problema para mim depois. Mas quando eu estiver falando de recurso público, isso não existe, isso não pode existir. Então, o IGSDF recebe recurso público. Por conta disso, eu tenho que ter isonomia para contratar pessoas e para comprar itens e prestação de serviço. Então, por isso que o IGSDF faz uma prova para contratação de pessoal. Mas isso não quer dizer que isso é um concurso público. É porque uma prova é uma das maneiras mais formais, digamos assim, de tratar todas as pessoas de formas igualitárias. O Rogério está falando aqui para a gente. Olha, recentemente teve o caso de uma quarteirização de um setor dentro do IHB e que foi barrado porque o IGSDF já é uma terceirização. Eu quero um cargo de direção com salário lá em cima. Pode deixar, viu? Cola em mim que eu vou te dar um cargo de direção. Então, o que aconteceu? Recentemente... só um detalhe, tá, Rogério? O IGSDF, de forma alguma, é uma terceirização, tá certo? A gente pode falar, se parece com a terceirização, mas o IGSDF é um convênio criado entre o GDF e uma entidade do terceiro setor, entre um serviço social autônomo, que é o IGSDF, tá certo? Então, não é uma terceirização. Agora, pensa comigo, olha só, se o que você está falando é uma quarteirização, pensa comigo. Eu, Igor, fui lá e fui contratado para ser enfermeiro do hospital de base. Eu não posso, eu vou lá e vou receber 10 mil reais de salário. Eu vou lá e contrato o Rogério no meu lugar. Falei, Rogério, você quer trabalhar lá? Quero. Eu vou receber 10 mil, eu vou te dar 8, beleza? E vou embolsar 2. Por que isso não pode acontecer, gente? Porque eu estou ferindo o princípio da impessoalidade. Quem que o Instituto Hospital de Base, quem que o IGSDF contratou? O Igor. Eu não posso fazer uma subcontratação. Isso na licitação pública também acontece. Se eu contratei determinada empresa, a empresa A que vai prestar aquele serviço, ela não pode subcontratar, porque senão isso é uma maneira da gente quebrar esse princípio da isonomia. Que é isso, esse princípio da isonomia? É tratar todos de forma igualitária, todos são iguais.
Então, se eu faço isso, se eu deixo isso acontecer, o IGSDF contratou o Igor, mas eu contratei uma outra pessoa para prestar o serviço no meu lugar. Então, isso não pode acontecer, porque está ferindo o princípio da impessoalidade, certo? O princípio da isonomia. Tudo bem? Então, só para deixar claro, entidades do terceiro setor que recebem dinheiro público precisam licitar? Não, não precisam fazer licitação, mas precisam cumprir os princípios da licitação. Tem que contratar a proposta mais vantajosa. Não pode sair contratando do amigo, do irmão, do vizinho, só porque é vizinho. Tem que provar que aquela proposta é a mais vantajosa. Então, Senai, Senac, que mais? O Instituto, o IGSDF precisa de concurso público? Não precisa. Mas, geralmente, eles fazem a seleção por provas e títulos, porque é um jeito mais formal, né, de trazer uma impessoalidade ao certame e à contratação. Tá certo? Então, entidades do terceiro setor que recebam recursos públicos não precisam licitar e não precisam contratar mediante concurso público. Só tem que garantir a isonomia, tá certo? A impessoalidade. Agora, aquilo que eu tinha falado para vocês, olha só. O artigo da Constituição Federal prevê o seguinte: prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. Então, recebeu dinheiro público, vai prestar contas. Recebeu um computador público, vai prestar contas. Professor, como é feita a contratação de empresas terceirizadas pelo IGSDF? No caso, limpeza e cozinha. Da mesma forma. Então, assim, olha só, eu não preciso fazer o trâmite da licitação. Então, suponhamos, o IGSDF vai contratar uma empresa terceirizada para prestar o serviço de limpeza de cozinha. Eu não preciso fazer uma licitação nos moldes da Lei 8.666. Mas eu preciso pegar todas as propostas, todas as empresas, eu preciso dar transparência a essa contratação, eu preciso explicar o porquê que eu estou contratando tal pessoa. Então, eu só preciso mostrar para a sociedade inteira que aquela contratação ela está sendo baseada pelo mérito e não por caráteres pessoais, não por interesses privados, tá certo? Eu não preciso licitar, mas eu preciso mostrar que a contratação desse serviço não desobedeceu nenhum princípio constitucional. Consegui te responder, Bianca? Beleza. Qualquer dúvida é só perguntar, tá certo? Então, todo mundo tem que prestar contas. Se recebeu qualquer tipo de recurso, bem da administração pública, vai ter que prestar contas, sim. Vai ter que prestar contas, sim. E tem outro detalhe, tá, gente? Quando você lesa o patrimônio público, esse valor, essa lesão, digamos assim, ao erário público, ela não prescreve, não caduca nunca. Então, os seus filhos, os filhos dos seus filhos, vão pagar caso alguém tenha cometido alguma ilegalidade com o erário público. Tá certo? Isso não some. Vai estar lá no nomezinho de quem... Na lei é muito bom, né, pessoal? Como o Rogério falou no começo da aula de manhã. Isso no papel é uma beleza. Quando vai para a prática, a gente vê que não funciona com tanta frequência, né, gente? Mas vamos lá, pronto. Só a título de curiosidade, a gente tem um portal que é o Siconv. O Siconv, e até interessante, gente, porque o Siconv tem uma área livre. Então, se você quiser ver os convênios que foram firmados com a Secretaria de Saúde do DF, os convênios que foram firmados com a Secretaria de Educação do DF, você pode entrar lá no siconv.gov.br e ir lá na área livre. Você tem uma área livre para você fazer as consultas. É claro que você vai ter um acesso muito restrito, né? Mas você vai poder ver as consultas, ver quem foi contratado, né, mediante convênio, o CNPJ, o nome dos sócios, o que foi. Por exemplo, você sabe que a empresa ABC aí da sua quadra foi contratada mediante convênio para prestar determinado serviço. Mas essa empresa está fazendo uma coisa completamente diferente daquilo que ela foi contratada para fazer. O que você faz? Você entra lá no Siconv, descobre o número do processo desse convênio e você pode ler o objeto de contratação, o objeto do convênio. E você pode fazer uma denúncia, por exemplo. Então, tudo isso é transparente. Por que tem que ser transparente? Porque tem dinheiro meu, tem dinheiro de vocês lá dentro.
tá certo? Então, lá no Siconv tem uma areazinha de acesso livre que vocês podem consultar todos os convênios firmados com a União, com os estados e com os municípios, tá certo? Pessoal, isso aqui a gente vai conversar depois, tá certo? É uma atividadezinha para vocês fazerem, para a gente já iniciar o segundo tópico do nosso encontro, né? O segundo tópico vai ser mais rápido, que eu quero fazer 2 atividades com vocês. Eu só quero explicar uma coisa. Deixa eu ir aqui de novo. Como eu falei para vocês, eu sou muito visual. Eu gosto muito de escrever. Minhas turmas de graduação, primeira coisa que eu falo quando começa o semestre, eu falei, olha só, eu sei que até agora, aluno do 4º, 5º semestre, eu falo assim, eu sei que até agora você nem trocou seu caderno. O mesmo caderno do primeiro semestre é o seu caderno do 3º do 4º semestre. Eu vou gastar, no mínimo, uma matéria do seu caderno. Uma disciplina do seu caderno eu vou gastar. Eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de quadro. Você vê que o tanto que eu estou penando com essas aulas remotas, né? Mas eu fico fazendo rabiscos aqui no iPad, aqui no tablet, para tentar facilitar a minha vida de vocês. Como que vai funcionar a nossa mecânica de avaliação, tá, gente? Nós temos aula 1, 2, 3 e 4. Eu falei um pouquinho antes, no começo da primeira aula, mas vou repetir. Na aula 1, a gente vai fazer uma espécie de estudo de caso. Na aula 2, outra atividade. Então, hoje, nós temos 2 atividades para vocês fazerem. Vocês, em duplas, vocês vão me entregar essa atividade até a próxima aula, até dia 21/8, até sexta-feira da outra semana ainda. Então, vocês vão ter 2 semanas. É algo bem simples, vocês vão ver. Eu só quero que a gente exercite a escrita. Por isso que eu até peço para vocês, evitem Ctrl+C, evitem, sabe, copiar e colar. Eu quero que vocês falem, eu quero que vocês escrevam, porque facilita a compreensão. Uma das mecânicas mais eficientes para você de aprendizagem é você explicar para alguém. Então, por isso eu quero que vocês escrevam. Estão me perguntando se pode ser de trio. Pode ser de trio também. Do individual, duplas ou trios, tá bom? Aí eu vou postar daqui a pouco as atividades. Essa primeira atividade é aquela do slide que a gente já viu. A segunda vai ser no término, quando a gente estiver falando de licitações. E ainda, aqui, a gente vai fazer uma outra atividade. Essa atividade, ela vai ter que ser feita hoje, até às 23 horas. Eu vou conversar com vocês sobre isso, tá certo? Então, olha só, hoje, para as 2 aulas de hoje, nós vamos ter 3 atividades. Uma atividade, essas 2 atividades, a 1 e a 2, vocês vão me entregar por e-mail até o dia 21, até um dia antes do nosso próximo encontro. E temos uma atividade hoje, que é mais uma revisão, né? Uma espécie de revisão para a gente tratar os assuntos que nós vimos hoje. Vai ser um joguinho interativo que daqui a pouco eu vou explicar para vocês como é que funciona. E o link está disponível até às 23 horas de hoje, tá certo? E na próxima aula, dia 22 de agosto, mesmo esquema. 2 estudos de caso, 2 atividades simples, só para a gente, só para eu perceber, né, a percepção de vocês do conteúdo e mais uma atividade de revisão, tá bom? Agora vamos lá. Isso aqui já está para vocês, mas depois eu disponibilizo novamente, tá, gente? Pronto. Pessoal, tem ninguém com sono aí não, né? Por favor, hein? Não me deixe sozinho aqui. Então, olha só. Já agora vamos entrar em processos licitatórios. Deixa eu ver o que a Rosana já está falando. Professor, hoje? Como assim, Diana? Não entendi. As atividades? Eu não entendi o que você quis dizer. Professor, hoje é sábado, são 4 horas da tarde. O senhor quer que entregue um resumo até meia-noite, até às 11 horas? Não é resumo não, você vai ver. É uma atividade interessante. É só uma atividade uma atividade de múltipla escolha, sabe? Você vai acessar com seu telefone ou computador, é rapidinho. É bem interessante, vocês vão ver. É mais um joguinho para a gente se divertir. Se divertir fazendo uma revisão. Fiquem tranquilos. Mas fiquem tranquilos que a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Não é resumo não. Então vamos lá.
Vamos falar agora de compras no setor público. Não é segredo para ninguém, vocês, em algum momento da graduação, vocês já estudaram os procedimentos de licitação, né? Pregão, convite. O meu objetivo não é conversar sobre isso com vocês. Eu vou falar sobre mais o aspecto gerencial, né? O aspecto de gestão, do administrativo disso aqui. Então, vamos lá. Como não é segredo para vocês, a licitação é um procedimento administrativo formal de observância obrigatória pelas entidades. Esse material de aula vai ser disponibilizado? Vai sim, Carla. Eu só esqueci de mandar para vocês o material, esse material de agora à tarde. De manhã eu já mandei para vocês. Eu vou mandar de novo, isso que eu falei para vocês, que eu faço várias anotações, e vou mandar novamente. E agora à tarde eu também vou mandar para vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? Eu só esqueci de mandar para vocês antes da nossa aula, mas eu vou mandar sim. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, a licitação é um procedimento administrativo formal de observância obrigatória pelas entidades governamentais com 3 objetivos: escolher a proposta mais vantajosa, atender ao princípio da isonomia, tratar de todo mundo de forma igualitária e, por fim, promover o desenvolvimento nacional de forma sustentável. Então, entre uma empresa local e uma empresa de fora, eu vou dar prioridade para quem? Empresa local. Por quê? Porque é objetivo da licitação promover o desenvolvimento nacional. Tá certo? Então, olha só, como eu falei para vocês, a gente vai ter uma pegada um pouco mais diferente na aula de agora, certo? Então, olha só, eu tenho 2 fases na licitação, uma fase interna e uma fase externa. Pronto, vamos lá. Eu tenho a fase interna e a fase externa. Então, isso aqui é a fase interna e aqui é a fase externa. A gente vai focar apenas na fase interna, tá certo? Porque a fase externa, vocês já estudaram em dado momento da vida acadêmica de vocês. Então, o que é a fase interna? O planejamento, o diagnóstico da demanda e a confecção do termo de referência ou do projeto básico. Então, toda licitação, toda compra, na verdade, ela passa por isso, até na iniciativa privada. Grandes empresas, por exemplo, não tem essa, eu estou precisando de caneta na minha coordenação, na minha sala, sabe, no escritório, eu vou lá e compro. Isso não existe. Nas grandes empresas, o que acontece? Você está precisando de alguma coisa, então você vai entrar em contato com o setor de compras, o setor de compras ele vai condensar todas as demandas, né, todas as necessidades, e aí sim ele vai efetuar, isso eu estou falando de entidade privada, tá bom? Então, o setor responsável vai condensar todas as necessidades, vai efetuar a compra e vai sair entregando. O fulano precisa de caneta, o fulano precisa de uma calculadora, e assim em diante. Mas até entidades privadas não têm uma liberdade tão grande assim para aquisição de coisas. Quanto mais instituições públicas, né? Que aí sim eu tenho que seguir a rigor todos os procedimentos da Lei 8.666. Então, vamos lá. Então, basicamente, fases internas. A gente viu que ela é composta, né, principalmente pelo planejamento da licitação, principalmente pelo planejamento de compras. Então, eu tenho termo de referência ao projeto básico, vou reservar os recursos e vou publicar o edital de convocação, falando, olha, o Ministério da Educação vai comprar 1000 canetas, por exemplo. Então, primeiro eu faço o termo de referência ou o projeto básico e depois faço o edital. Prometo para vocês que essa aula vai ser um pouco mais corrida, tá bom? Para não deixar vocês depois das 5 comigo. Então, vamos lá. Então, o que esse planejamento, né? O termo de referência, ele basicamente consiste no planejamento das compras. Então, ele vai visar otimizar o gasto público, otimizar o dispêndio dos recursos públicos, garantindo a aquisição com qualidade, aumento da competitividade e redução dos gastos. Basicamente, trazer mais eficiência. A Adriana está falando que depois eu vou ficar sozinho. Faz isso comigo não, Adriana. Faz isso comigo não. Mas eu não vou deixar, a gente não vai finalizar depois das 5 não, prometo, tá bom? A gente mais uns 20 minutos, 30 minutos, a gente finaliza, eu prometo. Eu quero que vocês fiquem comigo. Vocês ainda ficam com a câmera fechada? Eu não posso nem ver quem está dormindo, nada. Eu não vejo nem as fotos de vocês, eu só vejo os avatares aqui. Vocês são terríveis.
Mas vamos lá. Então, o objetivo é basicamente o termo de referência e o projeto básico. O objetivo é fazer o quê, pessoal? É trazer planejamento, trazer mais eficiência nos gastos públicos. No termo de referência, ele vai responder basicamente essas perguntas. O que contratar? Por quê? Para quê? Para quem se contrata esse objeto? Para não assustar os colegas, né? Que isso, Laiane? Que isso? Como essa contratação vai acontecer? Quanto vai ser gasto nessa contratação? Quando, em que momento, né? Existem outras opções para atender a demanda? Existe recurso suficiente? Quais as opções legais disponíveis e adquirir o bem ou contratar como serviço? Que a minha voz já está falhando, né? Mas vamos lá, olha só. Isso aqui são perguntas que são respondidas, inclusive, na contratação ou na aquisição de materiais na iniciativa privada. Isso tudo, o objetivo é fazer com que o gasto seja mais eficiente. Eu não vou sair gastando simplesmente por gastar, né? Tem que atender a alguns requisitos. E esses são os requisitos que são nos apresentados, tá certo? Pronto. Então, algo que a burocracia nos traz é o seguinte, né? Você fazer relatório que não vai servir para nada, sabe? Isso acontece com muita frequência, principalmente na administração pública. Então, o objetivo, eu não sei quantos de vocês, eu não fiz isso no começo da aula, eu queria conhecer um pouquinho mais vocês, para saber onde vocês trabalham e tudo, porque eu não sei quantos aqui trabalham na iniciativa pública. Mas, assim, o objetivo do termo de referência não é ser mais um relatório, sabe? Ser mais um proforma, só uma formalidade. O termo de referência, esse planejamento, ele realmente é útil, sabe? Então, ele não se resume em apenas na construção de mais um documento que ele não vai ser utilizado. Ele vai responder aquelas perguntas, principalmente para tornar a aquisição mais efetiva, para tornar a aquisição mais interessante. E algumas coisas que nós podemos afirmar com esse planejamento, né? Obras mal construídas ou compras erradas, isso a gente vê com muita frequência acontecendo no governo, né? Teve um caso, eu tenho uma grande amiga que ela trabalha na Secretaria de Saúde do DF, ela é biomédica e ela trabalhava na Policlínica. Eu não sei se alguém trabalha lá. Ela trabalhava na Policlínica. Aí o GDF fez a contratação de um equipamento mais atual, né, para fazer as análises laboratoriais, para fazer as análises dos exames. Só que o equipamento, na época, ele não conversava com o sistema. Olha que absurdo. O equipamento não conversava com o sistema. Então, esse equipamento, ele era melhor que o antigo, mas ele não estava sendo utilizado. Quem é gestor de hospital tem essas atribuições para fazer compras. Exatamente. Essas atribuições aqui não são somente para órgãos públicos, para iniciativa privada também. Mas olha só o que aconteceu lá na Policlínica. O GDF foi lá e comprou equipamentos mais modernos. Mas na hora de contratar, eles não fizeram uma contratação muito eficiente e o equipamento ele não conversava com os sistemas do GDF inteiro. Então, saía lá um hemograma, o resultado do hemograma. O técnico de enfermagem ou algum funcionário tinha que digitar no sistema todos os resultados. Olha que bizarro, olha que absurdo. Aí imagina só, eu não sou da área, então me perdoem se eu estiver falando uma besteira, tá? Imagina só, vai digitar, o cara que vai digitar, pega o resultado e vai digitar no prontuário do paciente a glicemia. Ele, ao invés de colocar 88, coloca, sei lá, 808. Olha que absurdo. Na hora que você for analisar o resultado, olha a disparidade disso. É um absurdo isso acontecer. A Fabiane está falando assim, muito útil, pois ele direciona o edital para produtos mais eficazes. Exatamente. Sou enfermeira, eu trabalho com empresa de material hospitalar e já ajudei muito na confecção de descritivos técnicos para aquisição de material e equipamentos para a rede pública. O comprador precisa conversar com a área técnica para evitar erros como esses que o professor está falando, senão vira um elefante branco naquela aquisição. Eu vou dar um exemplo exatamente que isso aconteceu e se eu não me engano, foram as 2 ou 3 turmas anteriores a essa.
bem interessante. Daqui a pouco eu vou entrar nisso que você falou. Fabiane tem toda a razão. A parte técnica das compras, a parte administrativa do setor de compras, tem que o tempo inteiro conversar com quem precisa. Porque, pensa comigo, olha só, se eu falar assim para vocês, gente, eu preciso de um computador mais potente, imagine que eu trabalho no setor público e falo assim, eu preciso de um computador eu preciso de um computador, porque eu preciso rodar um programa que se chama SaaS Enterprise, e esse programa, ele precisa de uma capacidade um pouco melhor. Se eu só falei, eu preciso de um computador novo, o setor de compras, ele não vai saber que tipo de computador é esse que eu preciso. Isso que a Fabiana falou, eu tive um exemplo em sala de aula, tinha uma aluna que ela trabalhava no Exército, e ela era fisioterapeuta. Aí o que aconteceu? Olha que interessante. Ela era chefe da fisioterapia do hospital, de um desses hospitais, eu não sei se é algum desses hospitais do Exército, não sei se é do Exército, das Forças Armadas, se é o da Marinha, algum das Forças Armadas, tá? Ela trabalhava na fisioterapia. Aí foi ter uma licitação para contratar produtos para o setor de fisioterapia. Aí o pangaré do setor de compras, ele não foi conversar com o setor de fisioterapia. Agora imagina só, eu, Igor, eu sou da área contábil e administrativa, me falam para comprar uma bola de fisioterapia, por exemplo, de uma bola de pilates. Eu não faço a menor ideia de especificação, eu não sei se tem tamanho, eu não sei se tem capacidade para aguentar determinado peso, eu não sei absolutamente nada, absolutamente nada. Como eu posso fazer um termo de referência sem contactar o setor responsável? É um absurdo que isso aconteça. E por incrível que pareça, isso acontece com muita frequência. Com muita frequência. Então, o gestor de compras, isso serve tanto para o público quanto para o privado. O gestor de compras, ele deve ter contato o tempo inteiro com o setor que está necessitando aquela demanda, porque senão ele vai fazer besteira. Ele vai comprar alguma coisa inadequada. Tá bom? Assim como a Fabiana falou para a gente. Ela já ajudou na confecção descritiva, na confecção para aquisição de material. Pronto, elas estão saindo. A outra veio aqui também. Deixa eu apresentar a vocês a minha outra filha. Essa aqui é a mais nova. E essa pulando aqui embaixo é a mais velha. Pronto, vamos lá. Tão bonitinhas. Obrigado. Puxou a mãe. De mim só puxou meu sobrenome. Então vamos lá, gente. Voltando aqui. Então, um planejamento adequado, ele vai evitar obras mal construídas ou compras erradas, objetos de qualidade inferior, falta de material ou mau dimensionamento do produto, prazos mal definidos, desperdício de dinheiro público, condições de armazenamento inadequado, risco de procedimentos licitatórios ilegais e, consequentemente, contratações ilegais e rescisões. Algo que a contratação, a licitação, ela é muito morosa, ela é extremamente morosa. Eu vou dar um exemplo rapidamente, que eu não quero me delongar muito, como que as coisas funcionam no dia a dia. A organização pública, a administração pública precisa comprar caneta, por exemplo, ou se não um item mais complexo. Aí ela lança um edital. Ela lançou um edital. Quando ela lança um edital, ela abre prazo para que os interessados se pronunciem para barrar esse edital. Porque eu posso ser interessado e falar assim, ó, esse edital está errado, esse edital ele está tendencioso. Aí abre um prazo para que eu me manifeste, para que os interessados se manifestem. Aí eu vou lá e me manifesto. Aí a administração pública vai pegar todas as manifestações, ela vai julgar e vai dar um determinado veredito. Então ela vai lá e fala, não tem nada a ver, não tem nada tendencioso, segue a vida. Aí ela abre um novo prazo para que eu recorra dessa minha manifestação. Só do edital, tá, gente? Só do edital. Aí eu tenho o edital. Aí depois disso tudo, eu vou enviar toda a documentação para saber se eu estou apto a participar daquela licitação ou não. Aí eu envio a documentação que eles pediram, aí eu envio toda a documentação. Aí a administração pública, depois disso, ela vai abrir um prazo para eu contestar essa documentação. Porque eu falar assim, ó, a empresa do fulano não tem 2 anos de vida, por exemplo, igual vocês pediram, viu? Então pode barrar ela aí. Aí o que a administração pública vai fazer? Vai analisar a minha contestação e vai
mais uma vez, apresentar, né, a sua decisão. Ela apresenta a sua decisão, ainda vai abrir um prazo para novas contestações. E isso só para determinar quem vai fazer parte do processo licitatório. Só depois eu vou entregar a minha proposta, por exemplo. A minha proposta, a proposta mesmo, né, do serviço, ou da compra, ou da venda do produto. Então, olha o tempo que isso leva. Então, se o objeto for de qualidade inferior, ou se for de uma quantidade inferior, o atraso de vida que a gente vai ter vai ser um saco você conseguir contratar novamente, licitar novamente, porque você planejou mal. Você utilizaria 1000 canetas e só contratou 500 canetas. Você contratar outras 500 vai demorar uma quantidade infinita de tempo, tá certo? Então, o planejamento na licitação é justamente para isso. Na administração privada, isso também acontece. Se você contratar errado, por exemplo, contratar uma quantidade inferior de itens que você precisa, alguém vai encher a sua paciência, encher o seu saco, porque alguém vai ser prejudicado. Porque, ou se você contratar demais, você vai precisar de um estoque adequado. Se você contratar de menos, algum lugar vai ficar faltando o item que você deixou de contratar. Então, o planejamento, ele é extremamente importante. Por isso que foi nos apresentado, né, aquele escopozinho com todas as perguntas a serem respondidas. Então, olha que absurdo. Isso aqui são fatos reais, tá? São fatos reais. Olha só isso. Olha só isso. Olha que beleza. Essa aqui é maravilhosa, né, gente? Olha só isso, a ponte que nós fizemos. É uma beleza, né? É claro que, além dos aspectos... Isso aqui é tudo aspecto mais para desviar dinheiro público, né? Não é nem falta de planejamento. Essa ponte aqui é maravilhosa, eu gosto muito dessa foto. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, o termo de referência ou projeto básico, ele é o documento com informações com nível de precisão adequada para caracterizar o objeto, bem como as condições da licitação e da contratação. Ele vai ser o instrumento obrigatório para toda a contratação do serviço público. Toda licitação precede de um termo de referência ou um projeto básico. Vergonha alheia vendo essas obras. Quando eu estava ministrando um curso de SICOM, eu tinha uma pasta com várias coisas que eram técnicos da administração pública, sabe, que identificava. Alimento condicionado de forma equivocada, com rato no banheiro, no depósito, é um negócio assim, bem grotesco, sabe, que a gente tem que conviver. Isso principalmente, pessoal, porque o Brasil é muito grande. A gente tem mais de 5.000 municípios, então isso faz com que os municípios menores, eles sofram muito com capacidade técnica. Porque isso acontece com muita frequência, tá, gente? Eu não sei se tem alguém na família de vocês que passa por isso. É mais ou menos assim, alguém que nasce no interior, quando ele começa a despontar, sabe, é uma pessoa muito inteligente, muito compromissada, rapidamente ele vai para a capital. Ele vai para a capital do estado e aquele município pequeno, que não dá uma qualidade de vida muito boa para as pessoas, acaba que vai ficando com pessoas não tão, sabe, habilidosas assim, contrato no dinheiro público, com pessoas com um nível de escolaridade mais inferior, um nível cultural mais inferior, e, infelizmente, acaba prejudicando gastar dinheiro. Como eu falei para vocês, eu trabalho com convênio. E eu trabalho com universidade, tá, gente? Eu trabalho com universidade federal e estadual. Tem muita gente em universidade federal que não sabe gastar o dinheiro. Então, o povo devolve o dinheiro porque fica com medo de gastar errado. Eu já tive colegas que eles pediram exoneração do serviço público para prestar consultoria para os municípios em prestação de contas. Fabiane falando, já morei no interior por um tempo e tive a infelicidade de ver faltar merenda escolar, sendo que a população carente nem sabe que tem direito a isso. É um recurso garantido pelo MEC. Não falta dinheiro para merenda. Exatamente. Muitas vezes o dinheiro chega, mas o prefeito não sabe gastar, aí deixa lá na conta, porque tem medo, porque tudo quem assina é que vai ficar responsabilizado.
Então, se o cara assinar e der uma cagada lá na frente, ele vai ser responsabilizado. Então, tem muita prefeitura que devolve dinheiro para o MEC, para o Ministério da Educação, para o Ministério da Saúde, porque tem medo de gastar. E por quê? Porque tem pessoas que não sabem trabalhar lá dentro. Tem municípios que não sabem trabalhar lá dentro. Você quis dar uma autonomia administrativa para aquele município, mas ele não tem competência para isso. Então, dificulta muito a vida da implementação de políticas públicas, né? Então, vamos voltar. Termo de referência e projeto básico é um instrumento obrigatório, e olha que interessante, isso que a Fabiana estava falando, ele é de competência multissetorial. Por que ele é de competência multissetorial, de vários setores? Porque ele precisa ter o envolvimento do setor de compras com o setor técnico. A Fabiana disse que ela já ajudou, muitas vezes, a elaborar um documento para comprar de forma adequada determinado equipamento. Foi o que eu falei para vocês. Eu não tenho experiência nenhuma em fisioterapia, por exemplo. Imagine eu comprando equipamentos de fisioterapia para um hospital. Ia sair um caos, a não ser que eu chegue e converse. Gente, o que vocês precisam? Porque eu tenho a técnica, eu sei fazer os aspectos legais que uma licitação demanda, mas eu não sei a especificidade. Porque é muito mais fácil. Quem pensa comigo? Eu trabalho no órgão público. De vez em quando, o pessoal lá compra um detergente que é uma porcaria, uma porcaria. Aí eu fico pensando, quão difícil deve ser você escrever lá no seu termo de referência, e depois no edital, a contratação de um detergente e não citar uma marca. Porque na minha casa, eu tenho 3 marcas específicas que eu compro detergente. Só quem faz compra aqui em casa sou eu. Eu adoro mercado. E para mim fazer mercado é uma terapia. E para mercado é uma terapia. Então quem faz compra aqui em casa sou eu. Então eu tenho 3 marcas de detergente que eu compro. Mas num processo de licitação eu não posso especificar marca. Eu não posso falar assim, olha, eu quero um detergente Limpol, viu? Eu não posso especificar marca. Porque eu estou excluindo o princípio da isonomia. Eu não estou tratando todo mundo igual. Mas eu quero um detergente de qualidade. Então como que eu faço isso? A pessoa... Detergente poderoso era que rolava nos hospitais públicos. As enfermeiras passavam mal com esse fabricante. O cara estava em todas as licitações. Pois é, isso acontece com frequência, né? Aquele trem ruim, que é horroroso, mas como que você faz uma licitação adequada? Então, o setor de compras, ele tem um know-how específico. Então, por isso que é uma competência multissetorial. Agora eles aprenderam a comprar, fazendo um descritivo melhor e mais exigente. Exatamente, exatamente. Isso tudo é evitado através de um termo de referência adequado, sabe? Com todas as características adequadas do produto. Então, a gente consegue prevenir essas mazelas através do planejamento. Mas, se o cara do setor de compras, ele não sentar com a área técnica e definir o que precisa, o que é necessário, vai dar problema. Vai acontecer problema. O Rogério está falando, sei como é isso. É isso mesmo. Vocês trabalham juntos, Rogério e Fabiane? Eles falaram que eram professores. Ah, vocês já trabalharam juntos? Legal. Então, olha só. Pode falar. Professor, nós ainda trabalhamos juntos fazendo consultoria. Na verdade, a gente tem uma parceria que não acaba, né, Rogério? A gente faz curso de capacitação, a gente, enfim, trabalha em vários projetos juntos. Ah, legal, legal. Bom que vocês são parceiros já, né? Legal. Então, olha só, gente. Um termo de referência, ele deve ser executado, ele deve ser feito, confeccionado com o setor requisitante e o setor responsável por compras. E ele ainda é aquela fase interna, né, preparatória, de planejamento para licitações. Então, qual que é a finalidade desse termo de referência e do projeto básico? Ele vai demonstrar as necessidades da administração, especificar o objeto e as especificações usuais no mercado. Eu não posso falar que eu quero uma caneta Bic. Então, o que eu vou fazer? Eu vou especificar a ponto que eu compre alguma coisa de qualidade. Tá certo? No procedimento licitatório, eu ainda posso pedir que as empresas me mandem amostras para verificação.
de qualidade daquele item. Avaliar o custo financeiro da contratação e orientar a formulação da proposta pelo licitante. Eu tenho um amigo, gente, que ele é consultor de licitação. Olha que absurdo que acontece, e eu já presenciei isso várias e várias vezes. Ele é consultor de licitação. Então, o que ele faz? O trabalho dele é intermediar empresas que querem vender para o governo. Então, ele vai lá, suponhamos, a Fabiana e o Rogério têm uma empresa de prestação de serviço. Só que eles não sabem como que devem fazer para vender serviço para o governo. Aí esse amigo meu vai lá, ele vai elaborar toda a documentação deles e tudo, vai instruir exatamente o que eles devem fazer no procedimento de licitação. Então, ele que está do lado de cá da administração pública. Ele está vendendo para a administração pública. Eu já presenciei isso várias vezes. Ele atender ligação, aí ele fala o que deve acontecer e depois ele fala, não, é o órgão tal, o setor de compras do órgão tal, que está pedindo umas dicas de como fazer um termo de referência. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Agora, o órgão Y precisa fazer um termo de referência. Ele vai ligar para quem vai licitar, para quem que vai vender aquele serviço para eles. Isso é um absurdo acontecer. Mas por que isso acontece? Porque a necessidade de você fazer um termo de referência, fazer uma licitação nos modelos adequados, ela é gigantesca. Porque qualquer coisinha que você faça de errado vai travar o procedimento inteiro. Então, o que deveria acontecer era as pessoas serem mais instruídas com isso. Inclusive, tinha um projeto de lei que quem trabalhasse com licitações fosse uma carreira típica de Estado, sabe? Justamente para você proporcionar principalmente um ganho financeiro, né, maior para essas pessoas. Porque quem trabalha com licitação é uma área que eu jamais trabalharia, sabe? Trabalhar com licitação envolve alguns riscos muito grandes que eu não estou disposto a correr. Principalmente no que tange às outras partes, né? Tanto de aspectos políticos e empresariais que eu não estou disposto a correr. Mas, enfim, vamos voltar para o termo de referência do projeto básico. Então, não sei se vocês estão se perguntando, mas é muito assediado, infelizmente muitos aceitam propina para direcionar. Isso acontece com frequência, né? Infelizmente, o Rogério está falando, a Fabiane, aliás, desculpa, que esses profissionais são muito assediados e muitos aceitam propinas para direcionar. Isso acontece com frequência, né? E eu tenho um amigo que ele trabalhava num conselho de classe e ele foi colocado para escanteio no conselho que ele trabalhava porque ele fazia tudo certinho, sabe? Ele falou, olha, eu não vou assinar isso. Aí o diretor desse conselho foi e tirou ele. Então tá bom, eu vou tirar o seu DAS, a sua função, agora você vai trabalhar lá no almoxarifado. Já que você não quer assinar isso, você vai trabalhar lá no almoxarifado. Então isso acontece com frequência, né? Então vamos lá. Termo de referência. Se a modalidade licitatória for o pregão. O que é o pregão, gente? É para comprar itens e serviços que são comuns. Então é um procedimento mais facilitado, mais rápido, mas é só para comprar itens e serviços que são comuns. Comprar caneta, um serviço de limpeza, comprar mouse, essas coisas que são mais comuns, tá certo? Então, para o pregão, eu faço o termo de referência. Agora, se a modalidade for um pouco mais complexa, convite, tomada de preço ou concorrência, eu faço um documento que se chama projeto básico. Consequências da má elaboração de um termo de referência ou projeto básico. A responsabilidade do setor requisitante e a autoridade de quem aprova. As duas pessoas vão ser responsabilizadas. O setor que requereu, né, aquele produto ou aquele serviço e a autoridade que assinou o termo de referência. Vai poder nulidade do ato ou do contrato. Imagina, você está nas vias de contratar, de comprar aquele item e viu que tem um problema no termo de referência. Então, alguém, tanto da sociedade civil ou alguém que se sentiu lesado, né, no procedimento licitatório, a empresa que perdeu pode ir lá e mostrar esse item que estava errado, que estava enviesado, e anular por completo o procedimento licitatório. E dano ao erário e ressarcimento aos cofres públicos. E foi aquilo que eu te falei, gente. Dano ao erário, ele não prescreve. Daqui 15 anos ele vai bater na sua porta. Ó, vem cá, eu vim te cobrar, você me deve. E ele vai fazer isso. E desperdício de recursos humanos e recursos materiais.
Então, olha só, vou passar de forma bem rápida o que deve conter, que eu vou mostrar isso para você, eu vou deixar disponível para vocês, tá, gente? Esse material. Vou mostrar de forma bem rápida o que tem que ter no termo de referência no projeto básico. Indicação do objeto, justificativa, tem que especificar o objeto, lembrando que não pode haver direcionamento de marca, requisitos necessários, né? Qualificação técnica, se tem que ter um contador, um advogado para prestação do serviço. Isso aqui já é mais da área de vocês, né? O JIC, o ONA, são certificações de qualidade, né, de serviços hospitalares. Então, você pode colocar, olha, eu quero um UTI móvel, por exemplo, para os senadores, mas, exatamente, de acreditação. O serviço tem que ser acreditado, tem que ter a certificação ONA, por exemplo. Ou eu quero uma prestação de um serviço de engenharia que tenha o selo do ISO, por exemplo. Então, isso tudo pode conter no projeto básico, no termo de referência, se assim for desejo dos licitantes. Critérios de aceitabilidade para a amostra, se for ter, se os licitantes, né, tiverem que mandar amostras, já tem que mostrar, olha, o que é aceitável e o que não é aceitável. Critérios de aceitabilidade do objeto, local e forma de entrega e validades do produto. Teve uma vez que eu estava participando dessa vez, né, de um curso do SICOM, de convênios também. A gente recebeu um exemplo e tudo, a gente chegou até a ver a documentação. Foi uma senhora, que ela era diretora de uma escola no Goiás. Essa senhora, ela recebeu, olha só que absurdo, né? No termo de referência, estava lá falando que a escola ia receber determinada quantidade de carne todas as semanas. Aí essa escola, ela foi, e aí a diretora foi assim, não, eu tenho um freezer aqui, pode falar para o contratado que pode mandar a carne toda de uma vez. Aí mandou a carne toda de uma vez. Aí o que aconteceu? Vocês já ouviram falar na lei de Murphy, né? Exatamente. A lei de Murphy diz o seguinte, né? Se alguma coisa de errado pode acontecer, ela vai acontecer. Aí o que aconteceu? A coitada lá da diretora foi falar, não, eu tenho um freezer aqui. Pode mandar o carregamento de carne do mês inteiro que eu vou deixar armazenado aqui. Vou facilitar a vida do contratado. Aí o que aconteceu? A escola ficou sem energia, logo o freezer deixou de funcionar, e o que aconteceu com a carne? Estragou por completo. De quem foi a responsabilidade? Da diretora, que aceitou o recebimento contrário ao que estava previsto no termo de referência, no projeto básico. Então, lá no projeto básico, estava falando, vocês vão receber carne uma vez por semana, determinada quantidade uma vez por semana. Estragou uma quantidade 3, 4 vezes maior. Por quê? Vamos ver lá quem foi que assinou, quem deu o recebimento, né, desse material. Viu lá a assinatura da diretora. O que a diretora teve que fazer? Teve que ressarcir os cofres públicos. Porque o erário, a administração pública nunca pode ficar no prejuízo. Ela não pode ficar no prejuízo. Então, a diretora teve que ir lá e teve que reembolsar aquele valor que foi gasto, que ela, né, por conta de uma atitude dela, a administração pública foi prejudicada. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Estimativa de valor, isso acontece principalmente com itens de muita especificidade, sabe, que exige um conhecimento técnico muito grande. Então, é necessário fazer uma estimativa de valor com orçamento prévio de 3 orçamentos, né? Então, é mais ou menos assim. Eu não sei quantos de vocês já fizeram reforma. Reforma é um ralo sem fim de dinheiro, né? Isso eu estou falando em casa mesmo, tá? E na administração pública é ainda maior. É ainda maior. Porque é muito complicado você falar assim, o estádio, o nosso estádio, o Nilson Nelson ali, custou R$1.500.000.000. Isso é muito? Eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. Sabe, se falou assim, não, é um absurdo, porque é no máximo 500 milhões. Eu não sei. Eu não entendo bulufas de engenharia civil. Não entendo nada. Então, se alguém me falar que um estádio ele custa R$2 bilhões, e alguém me falar que um estádio se constrói com 500 milhões de reais, eu não sei quem está errado e quem está certo. Então, por isso que as duas partes, tanto o setor de compras quanto o setor técnico, tem que sentar e fazer essa estimativa. Porque imagina, eu vou comprar canetas Bics
e eu estou fazendo estimativa de R$15. É um valor que, de cara, a gente já sabe que é absurdo. Eu compro caneta Bic de R$1,50. Como é que uma licitação está a R$15 uma caneta Bic? Mas isso é uma coisa que todo mundo tem um conhecimento de preço, né? Outra coisa que acontece com muita frequência, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar, nessa ata de registro de preço. É mais ou menos assim, o Ministério da Educação, ele fechou um contrato com a papelaria ABC para fornecer 1.000 canetas Bic, por exemplo. 1.000 canetas esferográficas pretas. Aí, o que acontece? Só que ele não comprou tudo de uma vez. Fez uma ata de registro de preço. Então, significa dizer que a papelaria ABC, ela tem que ter disponível 1.000 canetas para mim. E eu vou pedindo a maneira que eu quiser. Então, nos próximos 2 anos, eu vou pedir. Aí, o que acontece? O Ministério da Educação que fez essa licitação. Aí, o Ministério da Justiça, eu preciso comprar caneta Bic. Aí, o que eu faço? Eu vou ver a ata de registro de preço e vou ver quanto que uma caneta Bic está sendo licitada. Entendeu? Então, a ata de registro de preço é um instrumento interessante para você ver os preços que estão sendo praticados. Eu não sei quanto que custa uma caneta preta. Eu tenho a opção de fazer a pesquisa de mercado ou posso simplesmente ir numa ata de registro de preço e ver, deixa eu ver quanto que o MEC está pagando numa ata de registro de preço, né? Numa caneta esferográfica preta que ele fez um registro de preço com a papelaria ABC. Tudo bem, gente? Até aqui tudo bem? Tá tranquilo? Tá rápido? Vocês não estão entendendo nada? Todo mundo com sono? Mas o Mané Garrincha é um verdadeiro elefante branco. 1 bilhão e 400 milhões. Já foram verificados, exatamente. Já foram verificadas irregularidades. Não bastasse isso, ainda tem os custos de manutenção do prédio. Sem citar o centro administrativo GDF construído e abandonado em Taguatinga. Verdadeira sangria do nosso dinheiro. É verdade, isso todo mundo concorda, né? Você vê a falta de um planejamento, né? Brasília é um lugar que não tem futebol, que não tem tantos eventos assim, a gente construiu um estádio que, mesmo se ele realmente fosse construído por 1 bilhão e 400 milhões de reais, realmente a gente fez um investimento muito pouco efetivo, né? A Laiane está falando, professor, se não me engano, teve um professor que falou que poderia colocar 3 marcas de preferência, mas não era sobre produtos hospitalares de cirurgia. Isso pode ser feito nesses casos? O que você pode mencionar marcas é se aquela marca for a única do mercado. Aí você pode, porque aí você tem uma inexigibilidade de licitação. Fora isso, não pode, até que o meu conhecimento é que você não pode mencionar marcas, você não pode direcionar marcas, porque aí você está infringindo o princípio da isonomia. Então, por que está falando que tem que ser Bic? Está lá, Bic, compacto e Fafifó, mas eu sou produtor da caneta X. Por que eu tenho que ficar de fora? Claro, Fabiano, pode falar, por favor. Nesse caso do descritivo técnico, não se coloca marca, coloca as características do produto. Você vai colocar dimensão, material, toda a característica que identifica o produto. Vamos dizer que seja uma caneta Bic. É uma caneta de 18 centímetros, com plástico transparente, com a ponta hidrográfica, a tampa azul escura. Então, eu dou todas as características daquilo que eu quero comprar, sem citar a marca. Se não tiver uma segunda marca, não vai ter concorrência, eles vão comprar o meu. Mas se tiver outro que atenda as mesmas características, ele entra também no edital. E quem vai receber o produto ainda tem o poder de recusar aquela amostra que ela compra porque não atende às características do edital, mas isso tem que estar escrito. A pessoa tem que colocar que ela quer a amostra. Exatamente. Muito obrigado pela sua contribuição. Corretíssimo, está perfeito. É isso mesmo que tem que acontecer. Eu não posso especificar marca nenhuma, a não ser que seja a única marca do mercado. Quer ver um exemplo? Agora, por exemplo, suponhamos que o Estado queira comprar azitromicina. Ele pode especificar uma marca de azitromicina? Não, ele não pode especificar uma marca de azitromicina. Mas anos atrás, ele especificou a marca do Tamiflu. Por que ele fez isso? Porque anos atrás, o Tamiflu era o único medicamento com aquele princípio ativo. Então, ele pode. Então, diante disso, nem procedimento licitatório precisa ter. Há uma inexigibilidade de licitação. Por que eu vou fazer uma licitação
sendo que o único produto que eu posso comprar é esse. Entende? A licitação que poderia acontecer é quem é que vai me vender, mas eu preciso de Tamiflu, já estou sendo aberto. Não tem outro medicamento que atende às minhas necessidades a não ser o Tamiflu. Então, tem que ser o Tamiflu, tá certo? Mas isso que a Fabiana falou, tá perfeito. Só para de medicamentos isso? Não. Para qualquer tipo de equipamento ou de qualquer tipo de serviço que seja específico. Que seja específico. Quer ver um exemplo que muitos professores dão? Eventos culturais, por exemplo. Quando eu quero fazer a virada do ano com a Ivete Sangalo, existe outra Ivete Sangalo? Não, não existe. Então, esse procedimento não necessita de licitação, porque o show tem que ser com a Ivete Sangalo. Então, não existe outro. Então, se eu precisar de uma consultoria técnica e a única pessoa que pode prestar esse serviço para a administração pública é o fulano da Silva. É só ele que sabe disso. Então, ele vai ser o contratado. Então, eu posso especificar o nome dele. É só ele que vai ser contratado. É ele que tem que ser contratado, porque só ele consegue prestar esse tipo de serviço. Então, não precisa ser só com medicamento, tá bom? Então, vamos prosseguir. Deixa eu dar uma olhada. Pronto, a Laiane fez uma pergunta que eu não respondi. Sim, isso pode ser feito nesse caso das marcas, né? Então, vamos lá. Gente, qualquer dúvida, pode mandar, viu, gente? Vamos, porque a gente está quase acabando. Como eu disse a vocês, 5 horas é o nosso limite do limite. A gente vai conseguir atingir. Continuando, o que deve conter no termo de referência do projeto básico? A dotação orçamentária, principalmente, né? O valor máximo que vai poder ser gasto, as condições de execução, né? Locais e horários, o cronograma de execução, a manutenção, revisão e o suporte técnico. Tudo isso tem que constar no termo de referência no projeto básico. Sabe um negócio que é bem interessante? Tem alguns órgãos da administração pública que estão fazendo isso. Ao invés de você comprar uma impressora gigantesca e contratar uma empresa para prestar o serviço de manutenção dessa impressora, sabe o que tem muito órgão que está fazendo? Ele está contratando o serviço de impressão. Então, eu vou pagar 7 centavos por cada folha impressa, ok? Fica mais barato do que eu comprar a impressora e contratar uma empresa para dar assistência a essa impressora. Então, tem muito órgão que está fazendo isso. E, por fim, a obrigação de ambas as partes, né? O meio de pagamento, como que será pago pela administração pública e as obrigações de quem está sendo contratado. Então, tudo isso, pessoal, faz parte do planejamento. Tudo isso aqui é um fato interno da administração pública. Estamos planejando como que vai ser gasto, o que vai ser gasto, quais são as obrigações da pessoa que está sendo contratada, tá certo? De novo. Deixa eu voltar, vamos voltar, porque a gente já está acabando. Ainda tem mais alguns aspectos. Vamos lá. Fiscalização do contrato, de que forma esse contrato vai ser fiscalizado, condições de pagamento, né, forma e prazo, retenção do pagamento também, e é vedado o pagamento antecipado, tá bom? Tem uma classe, quando a gente estuda o direito financeiro ele funciona da seguinte maneira. Toda despesa ela é empenhada, liquidada e depois tem o pagamento. A liquidação, ela significa dizer que eu estou atestando que aquele item ele foi recebido pela administração pública. Então, antes do pagamento, eu tenho que ter a liquidação daquela compra. Eu tenho que atestar que esse item foi recebido. Então, se eu pagar de forma antecipada, eu estou infringindo um princípio do direito financeiro. Tá certo? Outro detalhe. Eu não sei, acho que todos vocês estão acompanhando esse caso que a gente está passando, né? Essa situação do Covid. Quando o Estado, o DF, a União, os municípios, eles decretam estado de emergência, estado de calamidade, eles passam a ter a permissão de desobedecer alguns princípios. É por isso que a gente está vendo que o Estado do Rio de Janeiro antecipou o pagamento de respiradores, por exemplo. O Estado de Minas Gerais também fez essa antecipação do pagamento, pagou antes de receber. O Estado de São Paulo também fez isso. Por que eles estão fazendo isso? É por conta da situação, tá bom? Estado de calamidade, de emergência, eles requerem, esse tipo de situação requer
atitudes, né, não tão usuais como essa, tá certo? Mas, via de regra, não pode existir pagamento antes de receber determinado produto ou serviço. E vigência do contrato. Geralmente, todo o contrato ele deve ser feito por 1 ano, podendo ser prorrogado. Então, via de regra, é 1 ano. Para os serviços contínuos, é limitado a 60 meses. Então, ele vai tendo aditamentos frequentes. Equipamentos e programas de informática, o período de contratação é limitado a 48 meses. Então, eu faço o termo de referência e inicio a fase externa, que eu inicio com a publicação do edital de licitação. Então, publicação de edital, recebimento dos envelopes, tanto documentação quanto da proposta. Então, olha só, eu tenho como contestar aqui, aqui e aqui. Eu tenho como contestar todas as fases do procedimento licitatório, por isso que ele é tão moroso. Então, eu tenho a publicação, receber os envelopes, as documentações, né, que vão fazer com que a empresa se torne apta ou não a participar daquele procedimento, as propostas, a habilitação, julgamento e homologação, tá certo? Mas tudo isso já é fase externa, por isso que eu estou entrando no mérito de cada um desses itens, tá, gente? Agora, vamos lá. A atividade de hoje. Deixa eu... eu tenho que finalizar aqui primeiro. Deixa eu parar de gravar. Gravado, pronto.